Quer aprender a copiar da maneira certa e ser mais criativo no seu trabalho, na sua vida, seja na sua profissão ou no seu dia a dia? Existe técnica para aprender a ser mais criativo e existe técnica para pegar referência sem plagiar e fazer um bom trabalho ou ter boas ideias. Hoje eu vou falar um tema bem legal aí, um tema que eu particularmente eu gosto muito. Eu venho desde que eu comecei na parte de criação enfim, um tema que começou a florar na minha cabeça e eu comecei a estudar sobre, que é criatividade e como também trabalhar com referências e tal. E geralmente as pessoas me perguntam muito no Instagram, né? Sacanagem, ninguém me pergunta, mas como que eu consigo pegar referências de outros artistas, né? Ou de outras soluções sem copiar na cara dura, sem plagiar, né? Como que a gente faz isso, né? Aí, então eu montei esse Yardcast, mas obviamente eu acho que tem alguma pessoa que tem esse problema e que está nos escutando, mas não cai só na parte de criação de arte. Vocês podem colocar em qualquer segmento, qualquer coisa que você faça. Ser criativo vai trazer só benefícios para tuas soluções, para tuas alternativas, né? Esse mês, né? Eu trabalhei na criação de uma marca e eu tentei usar um método um pouco diferente do que eu costumo. Eu senti que eu estava um pouco indo muito para respostas exatas e lógicas, que são aquelas que a gente não tem muita dor de cabeça, fazer o feijão com arroz, o certo, e beleza, né? Mas dessa vez eu tentei ser um pouco mais criativo e tentar soluções diferentes, né? E eu lembrei, né, que quando mais novo a gente é mais criativo, as crianças são mais criativas, né? E nessa pegada também ouvi um podcast falando sobre criatividade e eu percebi assim que ter os olhos de criança realmente te beneficiam em criar alternativas para você solucionar e criar marcas diferentes, originais, né? Eu acho que a criatividade ela tem uma essência muito interessante, né? Porque ela responde um problema, você fornece várias alternativas para responder um problema e não procura 100% a resposta de uma vez. Isso que é o mais interessante da criatividade, da essência da criatividade, né? E como nesse mês eu busquei ser um pouco mais criança, né, nessa parte criativa, eu ouvi falar sobre um escritor chamado Ken Robinson. Ele fez um livro sobre isso, sobre a criatividade nessa parte infantil, né? E ele fala no livro dele sobre que as crianças elas não sentem medo de correr risco e nem errar. E isso provavelmente é um dos motivos principais delas serem criativas, né? Hoje em dia, quando a gente já está com um pouco mais de experiência, a gente é adulto, a gente acaba por não querer mais errar. A gente quer ir para o mais fácil, o lógico, que não dá dor de cabeça, né? Só que isso te priva, principalmente, de ter ideias originais, né? Porque você acaba sempre fazendo a mesma coisa. E esse é um problema, porque os adultos eu vejo que eles têm muito problema, principalmente quem é muito exato, né? Já fica uma dica pro Demo, que ele trabalha com números, que as pessoas acabam por perder essa visão abstrata das coisas, né? Fica muito exato e geralmente isso faz com que elas talvez não floresçam soluções originais para as coisas, né? Mas também não é culpa de nenhum de nós, às vezes, não ter criatividade, né? Dizem que criatividade é um dom, mas obviamente isso não é a total verdade. A criatividade ela só não é treinada, né? Por exemplo, quando você estudava lá no ensino médio, ensino fundamental, faça a comparação de quantas aulas de matemática com quantas aulas de arte, música, dança. Tipo, quando você tinha, sei lá, 5 aulas de matemática, você tinha uma de dança. Então, basicamente, a criatividade ela não é treinada, né, com
com o ser humano, né? Então ele vai ficando adulto e ele vai perdendo, por uma questão de sociedade também, talvez. E estudiosos dizem, né, que em muitos lugares a hierarquia de importância é dada, tipo, as primeiras matemáticas e línguas, depois os ensinos humanos, né? E só depois, por último, as artes, música e dança, né? E talvez isso faz com que as pessoas percam um pouco esse feeling criativo, né? Inclusive, técnicas de brainstorming, né? Elas falam de você não julgar, né? Nenhuma ideia, né? E é muito difícil a gente, no dia a dia, às vezes, ter tempo e possibilidade de fazer da maneira correta, que é realmente fazer um brainstorm, que é toda ideia é válida. Toda ideia é válida. E depois que você vai fazer um filtro, porque senão você pensa, mas isso aqui é impossível. Cara, no brainstorm não pode ter impossível. Porque aí, justamente daí que parte... É claro que aquela ideia crua, ela talvez seja impossível mesmo. Mas a partir dela, alguém vai olhar isso e falar, mas e se fizesse assim, e se modificasse assado? E aí vai chegar na ideia genial que não teria sido gerada se não falasse o impossível lá atrás, né? Acho que o desafio para todo mundo, inclusive até para nós aqui, é tentar, de alguma maneira, fazer mais exercícios de brainstorm livre, né? Porque normalmente a gente tem tão pouco tempo para fazer as coisas que dá a ideia... Não, já descarta essa aqui, porque essa aqui não dá para fazer. Mas peraí, vamos tentar explorar um pouco mais ela, vamos ir mais a fundo, né? Claro que é um equilíbrio entre o tempo e o prazo que precisa fazer e a essência, mas sem dúvida, para ter criatividade, acho que não pode haver esse boicote, né, de ideias. E quando você está fazendo sozinho, mais ainda, que é o que você inicialmente trouxe aqui, né? Como ser criativo até sozinho, né? Também. Eu até acredito que... Vejo na prática também que sozinho é realmente muito mais difícil, né? Porque você se limita com você mesmo ali e fica julgando as próprias ideias, né? Quando tem alguém para confirmar, para dizer o que acha, ou para dar outras ideias, ou para melhorar a ideia que você criou, eu acho que fica muito, muito melhor, né? Acho que qualquer coisa que você vai trabalhar com mais uma pessoa que seja, pode ser que fique mais difícil também, né, chegar a uma conclusão, mas se ficou mais difícil é porque tem mais possibilidades para serem exploradas, ou seja, é o projeto mais criativo que tem duas cabeças pensando nisso. Perfeito. Basicamente, a criatividade ela é a combinação inusitada de várias informações no nosso cérebro e isso não é tão lógico, né? Então, basicamente, pode te dar dor de cabeça, né? Você acaba pensando... Quem é artista sabe que é isso, que é você ficar olhando para uma tela e fazer várias coisas e aquela mistura de pensamentos nunca sair em um resultado bom. E isso são o processo de uma criação de um projeto original. Ele não é fácil, né? Agora, para o segundo tópico aí do nosso tema, que é como copiar sem copiar, né? Respondendo lá aos meus seguidores no Instagram, que são 20 pessoas, a arte de se inspirar, ela é tão antiga quanto andar para frente. Tipo, os pintores lá, muito antigos, eles já pegavam, tipo, se inspiravam em paletas dos concorrentes, em paisagens e faziam consigo uma arte original, né? Tem um escritor chamado Austin Kleon, que escreveu um livro chamado Roube como um Artista, que inclusive fica a dica para vocês lerem, é muito interessante. E ele faz uma parte, o livro é cheio de infográficos, de artezinhas, então é bem gostoso de ler. E tem uma certa página que ele faz uma comparação, uma tabelinha entre o bom roubo e o mau roubo, né? Enquanto o bom roubo ele tem... você copia de uma forma honrada, o mau roubo ele degrada. O bom roubo, enquanto você estuda, né, uma referência, o mau roubo ele folheia. Então, basicamente, o cara ele só olha aquela referência e não procura entender o que o cara fez e só copia. Que isso cai já em outra coisa, que é o plágio, né? O bom roubo, o cara que rouba bem, ele rouba de vários, né? Porque ele quer tentar pegar o máximo de informação possível e fazer com que aquilo te ajude a criar algo original. Então isso obviamente não cai só com um pintor, como eu, né? Um designer, mas também como um profissional. Você pega vários profissionais e tenta ver o que eles têm em comum e com isso consigo você cria suas próprias estratégias, né? Até se for pensar, as estratégias que mais fazem sucesso dos caras mais fodas hoje em dia não são iguais, né? Por quê? Porque esse cara provavelmente estudou os outros e fez consigo a própria ideia, né? E continua a tabelinha, né? Enquanto o bom roubo ele acredita, o mau roubo ele plagia, né? Porque o cara
cara que pegou uma referência, ele vai ter gosto de acreditar. Ele fala, eu peguei a referência desse cara e eu fiz isso, né? Enquanto o mau robô, ele quer ignorar, ele só quer plagiar. Enquanto o bom robô transforma, o mau robô ele imita. E enquanto o bom robô remixa, o mau robô extirpa. É bem interessante essa imagem, provavelmente vai ter no artigo aí, vou colocar para se você quiser ver ela, mandar, enfim. E também tem a segunda parte da questão de referências, que é a parte inconsciente, né? É uma parte bem que está bem no subconsciente do nosso cérebro, que é basicamente tudo aquilo que a gente vê, a gente escuta, a gente faz, e na hora de criar, a gente não sabe de onde vem, mas vem, né? Por exemplo, eu sendo designer, eu vendo referências, acaba por eu nem me lembrar de certas referências, porque eu acabo estudando algumas, e quando eu vou criar, elas só aparecem na minha cabeça, né? Antigamente as referências, como não tinha muita como você ter certas inspirações, as pessoas tinham inspirações da própria natureza, né? Tipo, vinham texturas, folhas, enfim, isso fazia com que elas tinham referências. Hoje em dia você pode ter de autores, né? Isso é um pouco mais interessante. E para finalizar, você não precisa ser definitivamente, como eu falei, um tema ficou meio, parece que você é um pintor, mas isso serve para qualquer ser humano. Você ser criativo vai te beneficiar em qualquer área, em qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, até para, sei lá, estender roupa no varal da tua casa. Ser criativo obviamente vai te trazer benefícios.